Bem-vindos a mais um podcast da EcoSeg. Vamos dar início aí a mais um podcast, né, Hamilton? Com presenças ilustres. Sim, com muito orgulho aí. Hoje nós temos a presença de dois doutores, Isso. né? Doutora e doutor. A doutora Tayla e o doutor Frederico. Doutora Tayla, especialista, advogada, especialista aí na área de direito, na área trabalhista. E o doutor Fred, perito aí, médico, né? Então, é uma honra ter vocês aqui, tá? É uma grande honra ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. E para a gente começar, o interessante é vocês falarem para a gente aqui, né? Eu acho interessante começar com as mulheres, né? Começar com as damas. Como que você chegou até aqui, né, Thalia? Se apresenta aí para a gente e tal. E por que você escolheu essa área aí do direito? Eu comecei passando no concurso público, na verdade, antes de fazer a faculdade de Direito. Terminei a faculdade e aí eu pensei, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí um tempo continuei estudando para concurso público. Nesse tempo eu passei para a prova da ordem e também sou servidora pública, tenho 18 anos, né? Fui chamada para ser procuradora-geral e comecei a trabalhar na procuradoria e nessas coincidências de situações entre o serviço público e a advocacia, eu me deslumbrei com a advocacia. E trabalho bastante na área trabalhista, civil, família, empresarial, contratos. E hoje estou aqui para somar nesse podcast. Legal. Seja bem-vinda. Então, você começou no setor público. Comecei no público. E aí agora você atua tanto no público como também no privado. Exatamente. Legal, bacana. Doutor Fred, bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Conta um pouquinho para a história pra gente, doutor Fred. Como a paixão aí pela medicina chegou na sua vida? Desde os 8 anos de idade, eu me entendo por gente aí que eu quero fazer medicina, né? Então, Legal. Nunca tive outra possibilidade na minha vida a não ser fazer medicina. Então, eu me formei um pouquinho mais velho, mas me formei e de lá para cá eu fiz especialização em emergência pediátrica, né? E acabei caindo na perícia médica por conta de um colega que uma vez comentou, eu comecei a estudar, comecei a dar uma olhadinha, me interessei e fui fazer uma pós-graduação. Fiz a pós-graduação, tá indo para 6 anos, e 6 anos aí de atuação como perito, tanto a nível empresarial, né, quanto a nível judicial também. Então, tem um tempinho já aí que nós estamos na área. Bacana. Então, hoje, interessante porque a gente sempre, quando a gente faz o convite para os convidados aqui, claro que a gente sempre joga, porque o intuito da EcoSeg, do nosso podcast, é falar sobre segurança e saúde no trabalho, né? Sobre pessoas, sobre como a gente cuidar de pessoas dentro das empresas, né? Então, hoje é interessante que a gente tem duas vertentes aí, que é a parte jurídica, então aquela parte ali prevencionista da parte jurídica, como funciona, e da parte médica. Então, hoje tem tudo para dar um podcast bem porreta, né, Helder? Show de bola. E aí eu gostaria de começar para te falar da questão do tema, com a doutora Tayla, e aí para falar assim sobre o cenário atual. O que você vê hoje, o cenário das empresas aí sobre a questão de processos trabalhistas, né? Porque aí você falou que tem a questão no público, né? Público, a gente sabe que tem aquela demanda e tal, e também no privado. E o que você vê mais hoje no privado, essa demanda? Ou se a gente puder citar para começar a conversa sobre os erros, que são os maiores erros que as empresas cometem sobre essa parte, né, de trabalhista, né? Ou falta de documentação, falta de cumprimento de prazo. Depois da Lei 13.467, que foi a reforma trabalhista, né? O número de ações trabalhistas diminuíram bastante, drasticamente, porque houve uma flexibilização entre os acordos individuais. Porém, e por quê, né? Você pergunta, mas por que diminuiu, então, o número de ações? Porque o judiciário, ele ficou mais rígido. Então, hoje, tanto a parte empresarial quanto o colaborador tem que pensar 2 vezes antes de judicializar um processo, porque pode ser condenado em honorários sucumbenciais. Então, houve essa rigidez e o empresário hoje, tanto o empresário quanto o colaborador, eles têm que estar munidos de documentações.
né? Tanto ali no exame admissional, tanto na parte demissional. E hoje você percebe mais uma tecnicidade nas provas. E para você haver mais essa tecnicidade nessas provas, você precisa aí do médico, né, que faz o trabalho de prevenção ali na empresa, um advogado, que é um trabalho de prevenção, para trazer os conselhos, né, principalmente quando há a demissão. Né, o maior erro hoje, assim, é na hora de demitir, né, que não paga as verbas rescisórias corretamente. Às vezes o empregado fazia muita hora extra, né? Não existe muito ponto eletrônico ainda nas empresas. Tem várias empresas hoje em Dourados que não tem ponto eletrônico, né? E aí acaba indo na Justiça do Trabalho. O empregado fala que tem que fazer hora extra e a empresa dizia que não. E aí o empregado hoje tem provas, inclusive o celular hoje é usado como prova. Né? Se você ele pegar a localização dele lá, sabe a hora que ele entrou, a hora que ele saiu, e ele pode ser usado como prova. Então, se hoje a empresa não tiver uma parte documental bem organizada, digitalizada, e-mails, toda a organização, lá na frente ela vai ser condenada por falta de apresentação de provas. Hoje tudo depende do documento, né? Hoje tudo é documento. E aí, essa questão médico... de tecnicidade que você falou, ser mais técnico, vai muito também na questão da contratação do profissional. Um bom advogado, um bom médico, uma boa empresa para gerir essa parte, né? Para que você consiga esclarecer e tirar dúvidas. Porque a gente sempre fala aqui, né? Que um dos maiores erros que eu considero das empresas é a falta de informação, ou melhor, falta de orientação para esse empresário, né? Como você está falando aí, a falta de registro em ponto, né? E saber realmente o que é válido, o que não é, né? É bem interessante. E o médico perito, né? Ele também está começando, tanto o médico quanto o advogado, as empresas hoje já estão buscando ele como um trabalho de prevenção, já dentro da empresa, né? O médico ali para aconselhar as doenças ocupacionais, o burnout, as partes de LER, DORT, que o doutor pode falar mais a respeito disso. Legal, doutor, jogou a bola para você também. Bacana. Doutor, você como perito, né, doutor Fred, como perito, aí é bom que a gente fica falando de isso que é interessante, bem bacana. Já que a doutora citou aqui a questão do burnout, né, então hoje a gente tem situações em que, por exemplo, nós temos aqui a avaliação de riscos, né, falando em segurança no trabalho, cuidando de pessoas. Todo mundo sabe, o cara subiu ali, ele tem um risco de altura, a parte elétrica tem risco de eletricidade. Uma coisa que é novidade, né, para a maioria dos empresários, é essa questão de psicossocial, que entra essa questão aí do cuidado aí com a cabeça, com né? Saúde mental. Com a saúde mental. Então, aí repetindo a pergunta que eu fiz para ela na parte jurídica, repetindo para o senhor, o que o senhor vê hoje na questão de erros aí, que a gente mais vê nessa questão de falta de controle aí com essa preocupação de saúde mental e do trabalhador? Sim, hoje, bom, dentro de tudo que a gente vê na Justiça do Trabalho, aí tudo que aparece para a gente, dentro de tudo que você citou, LER-DORT, as famosas doenças causadas por repetição, né, o sangramento repetitivo, como bursite, tendinite, que nós temos aí os acidentes de trabalho, que também ocupa uma grande coisa, e nós temos a parte psicossocial, o burnout. Porque tudo para isso, se você fala em LER-DORT, fala em acidente de trabalho, você pensa logo em EPI, você pensa em ergonomia. Então, assim, é mais claro para você evitar. Né? E o psicossocial, como é que fica? Né? Então, como é que é a saúde mental no empregado? O que a empresa pode fazer? Né? Então, tipo, pequenas pausas, né? Investir na ergonomia, a gente sabe que hoje a ergonomia bem feita de uma empresa, e não precisa ser uma empresa grande para ter uma ergonomia, uma empresa pequena já pode começar. Ela diminui muito o número de afastamento, o conforto, a preocupação com a saúde mental, avaliar se esse colaborador está realmente ali contente com aquele setor, que às vezes é uma mudança de setor, às vezes dentro da própria empresa. O cara está descontente em trabalhar naquele setor, ele mudou para outro, deslancha, até a capacidade laboral do cara aumenta. Né? Então a entrega dele para a empresa. Então essa avaliação no geral do psicossocial, ela vai muito além do que o próprio trabalhador vai mostrar
pro empregador, mas sim a visão que a empresa tem, né? Outro exemplo claro é as mães, né? A mulher que tem dupla jornada, tripla jornada, né? Trabalha o dia inteiro, tem que trabalhar em casa, é mãe, mulher, esposa, né? Tá tudo ali, às vezes uma creche dentro da escola, dentro da própria empresa, né? Isso, ela saber que o filho, a filha tá bem cuidado, né? A questão às vezes até a gente brinca, mas até a própria estima que o empregador tem com a família do colaborador, isso traz uma tranquilidade no trabalho, né? Então a gente fala aquela valorização do trabalhador, né? Então isso aí é essencial. E dentro dos erros que a gente vê aí na empresa, ela justamente ela não se preocupar com essa parte, levando para o psicossocial, né? Ela deixar de lado a saúde mental. Jornadas exaustivas, sem pausas, pressões de mais volume de trabalho. Então, tudo isso causa um estresse, né? Sem contar com o local do trabalho, né, de onde ele está, um local bem arejado, bem iluminado, né, com a ergonomia correta. Tudo isso faz com que o empregado trabalhe bem e diminua muito mais ainda a sobrecarga e diminui o burnout, por exemplo. Né? Eu concordo muito com essa questão de empatia. Sim. Empatia com aquela empresa. A questão de cobrança, toda empresa tem. Sim. Isso é normal. Você tem a cobrança. Mas uma coisa é aquela empatia que você tem, né? Com aquele funcionário, você entender a limitação dele. Exato. Né? Hoje, eu acho que o grande entendimento, quando a gente fala de psicossocial e essas doenças com cabeça, eu acho que é exatamente isso, você entender. Porque cada um é de um jeito, né? Exato. Cada um tem os seus problemas, né? Sim. Então, às vezes, tentar se colocar no lugar daquela pessoa, né? Você consegue, até mesmo você cuidando daquela pessoa ali, o cara tá vestindo a camisa dentro da empresa. Claro. Consequentemente, você vai ter aumento de produtividade, o cara tá bem ali. Então, Exato. todo esse cuidado aí é super importante. E outra, a gente vê hoje a parte de mudança, né? Envolvendo de tecnologia, as coisas cada vez mais rápido, onde a gente traz aquele conceito de uma indústria 5.0, né? Uhum. Que é o cuidado com o humano que está ali trabalhando, né? Mas com os processos simplificados. Isso daí facilita muito. E você trazer cada vez mais esse lado humano com o trabalhador, né? Isso aí. Porém, tem a máquina, mas com o trabalhador ali, o cuidado diário que você tem que ter. Exatamente. A máquina vem para ajudar, né? Para ajudar, não para substituir. Para transformar a pessoa numa máquina. Não a máquina, exatamente. Tá bom. Dentro da linha, vamos tentar conciliar aqui, Helder. Qual que é a próxima pergunta que você tem aí para eles? De ponto de vista médico, hoje, quais as principais demandas de perícia chega na Justiça do Trabalho? Pode ser para os dois a mesma pergunta, né? E segue na mesma linha de raciocínio. Eu tô num caso, acredito com 2 casos recentes, em caso de acidente de trabalho que houve falecimento do empregado. E quando a morte é mais complicado, né? E assim, eu percebi que, né, os funcionários, né, existe ali uma suspeição ali, né, uma certa... Ele não pode ser imparcial porque ele tem medo de ser mandado embora, Sim. né? Mas aí, quando vai ter o depoimento, porque a polícia vai no local, eles acabam mentindo, né? Sim. Não tem como falar a verdade, ele fica com medo de ser mandado embora. Aí ele fala assim, não, tinha EPI, mas ele não usou na hora. E ele também estava fazendo um trabalho que também não era dele. Mas aí você vai mais a fundo, você vê, por exemplo, lá na perícia, que os equipamentos que ele estava instrumentalizando ali já não estavam em péssimas condições. Ele, por WhatsApp, ele alertava, né, o empregador ali que a máquina havia um problema com ela. Então, assim, por mais que na hora do erro, na hora da fatalidade, tente desmascarar alguma coisa ali, sempre a verdade aparece. Então, é por isso que tem que ter esse trabalho de prevenção, né, que é a segurança do trabalho, a saúde e segurança do trabalho, nessa questão, principalmente do acusar o recebimento, né, você ter o documento que o empregado, ele recebeu esse EPI, né, e também a fiscalização.
Para ver quando vai trocar, quando não vai. Porque se eles estão usando mesmo os EPIs, porque não adianta você só fornecer o EPI se você não tem cobra. fiscalização. Isso daí a justiça cobra também, né? A fiscalização. Então, eu estou infelizmente, com esses casos onde houve morte, né? E teve um outro caso também, que é morte no trajeto. Também Acidente de trajeto. no trajeto, infelizmente. E que por mais que a empresa tente dizer que não, mas né, é nítido. E se é nítido para nós, advogados, é nítido para o juiz também. É às vezes uma coisa comum, né? Sim. Tentar mostrar que o acidente aconteceu, ele não estava indo trabalhar ou ele não estava voltando do trabalho. Tentar tirar essa prova aí, né? Mas geralmente a gente sabe que não dá certo. Ou que acontece um acidente no trabalho, que estava tudo ok, tudo certo, que ele tinha EPI, que ele não usou porque ele não quis, né? E a gente vê a parte de importância, né, de dar o subsídio para o advogado, a questão da importância da perícia, de acompanhar numa perícia, numa situação dessa, muitas vezes tem empresas que ligam, o técnico pode acompanhar. Beleza, o técnico ele vai acompanhar, mas ele não monta requisito. Quesito, né? Quesito para laudar, para fazer uma prova. Eu queria que você falasse um pouquinho nessa parte aí, quando acontece um acidente típico. O que a empresa ela vê nessa situação, Fred? O que ela pode trazer? Bom, da parte perícia jogado com a parte trabalhista ali. Sim, dentro quando a gente fala em acidente de trabalho, né, você tem 2 pontos aí bastante importantes, né? Você tem sempre o lado da empresa e o lado do colaborador, né, do empregado. Então, assim, como a doutora falou, você registrar esses usos de EPI, né, treinar o empregado a usar esse EPI de forma correta, isso é extremamente importante, porque hoje, tudo que chega, a maioria das coisas que chegam na Justiça do Trabalho, para a perícia médica, está relacionado com LERDORT, está relacionado com saúde mental, está relacionado com acidente de trabalho, né? Então, a função do perito médico, ele vai avaliar de forma clínica. Então, eu vou avaliar se realmente aquele agravo na saúde do trabalhador foi causado ou foi potencializado pelo trabalho. O nexo de causalidade. O nexo de causa, né? O nexo causal, né? Seja nexo com causa, né? Então depende do que for colocado ali pra gente. Desculpa interromper, doutor. E às vezes vai até além, né? Sim. Às vezes vai, por exemplo, é problema de família, às vezes é problema de comunidade, às vezes o lugar onde ele mora também, sei lá, teve algum desastre lá, às vezes ele está até com dificuldade na casa dele. Sim. Né? Isso também poderia ser uma causa. Né? E a gente sabe que tem muitas das doenças, sobretudo as doenças causadas por esforço repetitivo e tal, que não é culpa exclusiva da empresa. Né? Então, assim, claro, a empresa ela é um facilitador, né, sem dúvida nenhuma disso, ela tem que ser um facilitador até para a prevenção dessas doenças ocupacionais, mas ela também tem que ser do ponto de vista de cobrar, né, de cobrar o funcionário, né, falar, olha, senta direito, por que você tirou o calço do monitor, né? O monitor está muito para cima da linha dos seus olhos, né? Essa cadeira não é a cadeira que foi designada. É difícil, doutor. Não é a cadeira que foi designada para você. Então, tudo isso é de extrema importância, né? Muito. E aí onde você tem a possibilidade de fazer com 3 entes trabalhando junto simultâneo, né? O técnico de segurança do trabalho, né, para fazer toda essa avaliação, o médico do trabalho que pode participar de forma da ergonomia, e aqui um pouco há uma certa de confluência nas ações entre o médico do trabalho e o perito médico, né, porque o médico do trabalho todo mundo pensa, ele faz o demissional e admissional. Não é só isso. O médico do trabalho ele também está lá envolvido na avaliação do local de trabalho, tanto é que hoje tem muitos juízes que determinam perícia no local de trabalho. Né? E aí, tanto pode ser feito pelo perito mesmo, perito médico, como pode ser feito pelo médico do trabalho. E até de forma antecipada. Como a doutora falou anteriormente, a gente já está sendo chamado várias vezes para fazer avaliação pré-pericial. Né? Então, a empresa contrata um perito médico para fazer uma avaliação. Chegar e falar, não,
quero que você avalie esse empregador, porque ele foi contratado, tal, tudo assim assado, e agora ele chegou com esses exames aqui, está falando que foi gerado pela doença. Então você faz uma pré-perícia, você faz uma avaliação geral do trabalhador, né, da parte clínica, da parte médica ali, e junta todas as peças do quebra-cabeça. Fala assim, não, olha, isso aqui realmente, se houver uma mudança de setor, até você mudando o destino, do local de trabalho do colaborador, você evita o cara ter pior o agravo da doença, melhora o estado de saúde dele, evita um processo judicial lá na frente, né, e inclusive até melhora a doença, dá um stop na doença, faz ela parar ou regredir, inclusive. Então, tudo isso é extremamente importante. A gente vai continuar a falar isso daí. A maior parte importante é a prevenção. Mas eu queria aproveitar o que a doutora falou, tipo assim, aconteceu o acidente. O acidente de morte. E aí, conciliando os dois assuntos aqui. Por exemplo, o senhor é o perito, ele vai lá e teve a morte. Certo. Tá, vamos colocar casos extremos. Quais são os fatores aí que vão diferenciar, por exemplo, assim? Porque você vai ser o perito, por exemplo, ou representante da empresa, não é assim? Sim. Ou o representante do empregador. Do empregador. Isso. E aí, o que vai definir? Tanto aí, depois eu estendo essa pergunta para você também, doutora, na parte jurídica. O que vai definir quem que é o culpado ou não? Quais são os principais fatores aí para definir, vamos dizer assim, a causa do acidente, né? Então, o que você vai observar, né? O perito médico, ele trabalha com dois lados, né? Ele trabalha tanto quando há morte, você não vai fazer, vai atender, vai ter o periciando, né? Mas você vai ter toda a documentação da empresa, né, que foi apresentada, a prova testemunhal de tudo que é juntada ali por ambas as partes, né? Então você faz uma avaliação documental. Né? Então essa avaliação documental, por exemplo, vamos pegar um caso de um funcionário que monta e desmonta a tampa do caminhão graneleiro, por exemplo, vai tirar lá. Tá? Já tive perícia onde essa tampa caiu sobre o funcionário. Tá? Funcionário sem EPI, sem orientação direta, com número insuficiente de funcionários para atender, né? Então pelo peso da tampa, e acabou ele se desequilibrando, a tampa caiu sobre ele. Então, assim, isso você tem você tem inúmeros erros. Então, você começa a construir uma linha do tempo, né? Desde o momento em que esse empregado entrou na empresa até o momento do acidente. Nessa linha do tempo, o que a gente procura são discrepâncias, né? Poxa, não tem EPI. Né? Eu estou do lado imaginando que eu sou o médico assistente do empregado. Poxa, não tem EPI. Testemunhalmente ali, vários dos colaboradores ali, não, a gente nunca usou IPI, nunca tivemos nenhum técnico de segurança orientando, nenhum médico do trabalho veio aqui saber como é que estava sendo feito, ninguém ensinou a gente, então desvio de função, às vezes essa não era a função do cara, às vezes ele era mecânico do caminhão e ele foi lá subir para ajudar a desmontar a tampa do graneleiro, então é um desvio de função também, então tudo isso a gente junta para falar, não, olha, isso tem nexo causal entre a morte dele, né, no caso extremo a morte, né, ou sequela de acidente, quer que seja, e o trabalho que foi executado. Então a gente processo milionário. E é um processo, além de ser um processo que envolve muita grana, então assim, eu ajudei no processo. Vitalício. E o êxito nessas avaliações vai juntamente com os documentos, né, doutora? Isso. A comprovação com os documentos. Nesses casos, quando o perito não tem a morte, geralmente é a polícia que vai. Exatamente. Aí faz toda a avaliação. Tem a polícia científica, né, que vai fazer todo o levantamento do corpo, vai fazer todo o levantamento da causa, vai fazer a avaliação. Tipo, a empresa ela pode contratar um perito assistente para ir acompanhar, fazer a avaliação, né? Por exemplo, estourou uma bag lá que está lá em cima. Poxa, beleza, a perícia vai lá, a perícia criminal vai lá para avaliar, ver estado de conservação, tal, tudo, o perito vai dar o laudo, e vamos supor, eu estou do lado da empresa, vou fazer um laudo também pericial de tudo que ele for fazer também ali, vamos fazer também o mesmo laudo pericial, que pode tanto comprovar o nexo causal, falar, não, realmente estava em um estado de conservação, né, porque não é porque o perito ele foi contratado com o perito assistente da empresa que ele vai fazer um laudo ali viciado, né, nós temos que ser imparcial. Tem que ser imparcial, até porque senão hoje
o perito faz um laudo que não seja imparcial, ele pode ser questionado, inclusive, eticamente. Pode ser acionado um CRM, pode ser N situações. E Então, não pode ser qualquer perito, né? O perito não ele pode tem ser- que ser credenciado, é tem que isso ser a palavra? credenciado, né? Ele tem que ser credenciado, ou se ele for perito assistente de qualquer uma das partes, que tem o perito judicial, né? Que ele é determinado Uhum. pelo juiz, Isso. tem o perito, no caso de morte, o perito da polícia científica, né? Que pode ir lá fazer o levantamento, né, da polícia civil, por exemplo, né? E tem o perito assistente. Né? O perito assistente, ele normalmente é um médico pós-graduado, especialista em perícia médica e tal, que vai fazer todo esse balanço ali no final, fazer um laudo, né, ou em oposição, ou contrapondo, ou concordando com o laudo do perito judicial e do perito científico. Então, por exemplo. Como diz o auditor fiscal Flávio, fatalidade. 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 É algo que você... Como que é? Você Agora lembra? você me pegou. Fatalidade, o que você poderia ter É, evitado e não Evitado, evitado, né? mas num acidente de trabalho, dificilmente é uma Uma fatalidade. Fatalidade. Porque se seguir os procedimentos, jamais vai Algum dos lados errou, seja dar. Exato. ou quem está Ou executando, contratar um jurídico antes, contratar uma perícia antes. né? É porque a galera lida como esse ambiente que a gente fala, assim, uma coisa muito bonita, uma coisa muito utópica, né? Sim, Mas não é, na verdade, a gente está cuidando de pessoas. Sim. Realmente tem que ter essa preocupação. A gente tem que garantir que realmente aquilo ali não aconteça. sim. E sempre Porque a depois gente- que acontece, entra toda essa parte que a gente está Claro. falando de perícia e tal, que na verdade é o que a gente não é. Também entra a parte de prevenção. Claro. Mas a Uhum. parte jurídica e a parte de perícia, ela pode ser contratada antes de ser... Isso, Com certeza, exatamente esse com ponto que eu ia Isso daí chegar. que é importante. A Exatamente. prevenção de você evitar o acidente de trabalho, né? De você evitar que seja aberto um CAT ali, né, para a empresa, Exato, que não é interessante, isso é fundamental, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista médico, né? Porque o advogado pode chegar para a empresa, a doutora pode ser contratada numa empresa, ela fazer a avaliação toda da documentação da empresa, fala, olha, nesse contrato de trabalho aqui existe fragilidade, né? Tem isso, isso, isso e isso, as documentações que você tem aqui no histórico de trabalho do colaborador é insuficiente, isso aqui deixa muito frágil o processo, e o perito, de forma preventiva, ele pode ir lá e falar assim, não, olha, essa parte ergonômica está equivocada, está desalinhada com as normas técnicas, né? E quando alinha toda essa situação, tem a parte também de custo. Sim, Porque você reduz aumenta o muito. FAP da empresa, que é o Isso. fator acidental previdenciário. Isso daí é Exatamente. um valor que você paga mensal para o INSS. Exato. E isso daí, ó, pra você pegar durante o ano, valor astronômico aí, onde você pode estar reduzindo isso. Isso, Geralmente abre em março para fazer essa situação toda... de equiparência, o teu FAP. Se ele está em si, mas acho que nem todo empresário sabe disso, Não. né? Não sabe. Ainda é muito... Só paga. Ainda é muito incipiente ainda, né? As empresas não acordaram ainda para a necessidade tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista médico, da necessidade desses dois aí dentro da empresa de forma preventiva, né? Tá todo mundo acostumado a falar, não, deu acidente de trabalho, chama um advogado lá para resolver, contrata o perito e tal, mas de forma pontual. E joga responsabilidades para e sendo que isso é uma gestão, eu tenho que Exato. ter todas as atividades ali Claro. conciliadas, né? Exato. Jurídico, RH, segurança do Isso, trabalho. exatamente. Esse é um conjunto. Se você tem tudo isso, o SST, se você tem o RH, se você tem o jurídico, se tem a parte pericial médica ali trabalhando em conjunto de forma preventiva, você diminui muito os danos aí à empresa, né? E, inclusive, até, como eu falei no início, de forma de afastamento, né? Hoje, um empresário afastado é um empregado afastado é um empregado que custa para a empresa. É um custo muito alto. É um custo. Um custo muito alto. Rebatendo a bola para a doutora Tayla. Doutora Tayla, e a gente falou muito, o doutor falou aí dos pontos que é importante a gente saber, e aí eu gostaria de saber da senhora o seguinte, esses documentos, a gente sabe que uma boa coisa para a gente, não só a parte da prevenção, mas uma perícia, é documento. Sim. Então hoje a gente está numa era que a galera está, e a gente visa muito isso, que é papel zero, né? Então, e tecnologia está aí para isso, inteligência artificial está aí para isso. Hoje a gente faz tudo em software, em site, a gente consegue gerar os laudos todos em PDFs.
E aí, quando a gente fala de documentação, o que hoje é válido hoje para processo, tanto para comprovação de auditorias e para a parte jurídica aí numa ação judicial? Hoje, qualquer documento é válido. Qualquer tipo de documento é válido, inclusive o WhatsApp. né? WhatsApp também. Inclusive, as conversas pelo WhatsApp, elas podem sim ser usadas nos processos e são muito utilizadas. Eu dentro da empresa Se ameaço o mandar Helder fora de comprar- hora. Você mandar É boa, fora de horário, né, para o funcionário. Olha aqui, amanhã, são 11 horas da noite. Olha, só para te lembrar que amanhã eu quero que você faça isso, 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 isso. Isso O cara daí, nem dorme mais. né, vira uma rotina e que depois ele vai pegar essas conversas, vai printar e vai entrar com uma ação contra você usando essas provas, né, como a base dali de uma futura condenação por indenização por danos morais, por assédio moral. Eu tinha um chefe que mandava. 3 horas da manhã ele mandava. 3 horas, 4. Ah, acordei, eu tava sem sono, só pra lembrar um pouco, mas não é pra você ver, não. Não é pra você Ah, ver, amanhã não. você vê. Aí você já nem dorme tranquilo, Aí né? todo mundo lá, depois ele levou a comida de rala, parou. Aí ele chegasse. Ah, mas eu tô esquecendo demais. Mas não importa. E tem que grupo mandar no de horário. WhatsApp também, né? Porque às vezes a empresa tem um Uhum. grupo ali, às vezes tá mandando alguma coisinha ou outra, fala, o chefe tá mandando um negocinho ali, igual você falou, mandou uma mensagem, 11 horas da noite, pode dar também não sei. Sim, Olha, com Tomar certeza. muito cuidado com isso, né? E assédio sexual também, Assédio, né? Às boa. vezes uma piadinha, né? Pode ser mal vista, pode dar um problema depois. É porque o assédio depois vai desencadear aquele estresse, né? Aí a gente entra na Uhum. parte do psicológico. Claro. Tudo Tudo interligado, ligado. né? Então tem que ser algo muito profissional, né? E outras questões assim que eu vejo, pagamento por fora, né? Você contrata um empregado, registra ele ganhando o salário mínimo, mas paga comissão por fora. Aí depois, meu amigo, todos esses valores aí, ele vai ser considerado como um salário normal. Uhum. Né? E aí isso reflete no 13º, isso vai refletir nas férias, isso vai refletir no aviso prévio, no FGTS, 40% do FGTS, e vira aquela bola de neve gigantesca que depois se torna impagável. Agora Muitas empresas cometem esse problema. fazer uma pergunta como se fosse empresário, né? Uhum. Como fosse, não, você é empresário. Como fazer numa situação dessa? Gostaria de pagar mais, mas porém, pode pagar bônus ou não? Você pode pagar prêmios. 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 Mas não pode ser recorrente. Não, se for recorrente. Por exemplo, considerado salário. às vezes ele tem uma Uma insalubridade ali para receber, mas aí você acaba pagando uma porcentagem um pouquinho maior. Isso pode causar um problema? Sim, com certeza. Porque a insalubridade ou a periculosidade, você pagou uma vez, você vai ter que pagar sempre. Por quê? Você pode só alterar se você mudar a função dele. Olha, hoje você não está mais trabalhando na câmara fria, né, que ali tem a questão da insalubridade. Você vai trabalhar hoje, por exemplo, na reposição de mercadoria, né? Você saiu ali daquela zona de insalubre, né? Isso. Que é a questão do choque térmico ali que existe. Aí sim, quando você muda. Mas você está pagando hoje, ele continua na mesma função e você para de pagar, isso vai te dar um problema futuro. Porque você vai ter que pagar todos os meses retroativos. Entendi. E aí a gente tem também essa questão de insalubre, por exemplo, hotel, camareira. Camareira tem a decisão, né, do tribunal que todos têm direito, né? Todos têm direito. Então, por exemplo, você tem lá e... Você tem quantos porcentos que é lá? Eu não lembro. Acima de 20 pessoas dá 40%. 40%. Aí você tem 40% de insalubridade. E aí digamos que o cara já paga ali 20%. Aí fala, mas eu sempre pago, eu estou sempre pagando. Mas ele está errado, porque ele não está na porcentagem correta. Ele vai ter que pagar retroativamente depois. E isso aí, geralmente, a gente começa a ver que vai estourar para o lado do empresário na hora que o funcionário ele sai. Porque aí a hora que ele vai procurar um advogado, aí o cara fala, não, mas está errado. Né? Por isso E aí, que às vezes, não é mal intenção do empresário. Às vezes, ele foi mal orientado.
É por isso que sempre bom na hora de demitir, maior problema que eu vejo hoje são as demissões, né? Como você vai conduzir essa demissão? Porque fala, eu não vou pagar nada, ele que procura o direito dele depois. E aí chega lá na Justiça do Trabalho e pode quebrar a empresa, né? Dependendo certeza. do valor que fica devendo para o empregado, quebra a empresa. Um dia eu fui lá, até me assustei na Justiça do Trabalho. Brincando que eu contei assim de ação assim, num dia tava uns 3 milhões. Ô, louco. Colocando, porque aparece, né, a ação, quem é E quem o e o valor? valor que tá proposto ali. São Cara, Justiça do Trabalho, você são... assusta de um jeito, você fala, meu Deus, é igual pedir pra Deus. E essa reforma trabalhista foi muito boa nesse sentido, né? Porque antes as pessoas brincavam muito com a justiça. Ajuizei é indenização automática. Hoje não é mais assim, não. Né? Hoje você tem que provar, né? E hoje, por isso que eu falo, hoje o que mais tanto o empregador e quanto o empregado tem que ter hoje são provas. Colaborador também, se não conseguir provar, ele paga alguma coisa, Taylor, hoje? Se ele for, se o processo for julgado improcedente, ele tem que pagar os honorários sucumbenciais, que é em torno de 10% do valor da causa. Isso é interessante. Isso aí diminuiu muito, né, a questão de demanda, né? Aí diminuiu bastante a questão de demandas judiciais, ficou uma coisa mais séria, né? E a questão de pedir alto, qual que é a situação? Então, se ele não tem justiça gratuita, né, e ele pediu 3 milhões de reais, ele acha que ele tem direito a 3 milhões de reais. Se ele for condenado, né, a pagar a sucumbência porque o processo foi julgado improcedente, ele vai ter que pagar aí cerca de 300 mil de honorários sucumbenciais para o advogado da outra parte. Não pode ficar mais brincando. Não, e mais as custas, né, as custas do processo. E aí pode também dar um danos morais aí também, alguma coisa assim? Não. É só o advogado que ganha? Pois é. Cadê? Dependendo se aquele processo gerou um constrangimento, né? Ou de repente aquilo prejudicou o empregado, o empregador foi lá, ou na verdade o empregado, o colaborador foi lá na internet, falou mal da empresa. Isso daí gera um dano moral, né? A ser recebido pela empresa, né? Com certeza. Ele vai ser condenado, né? O empregado vai ser condenado. Prejudica a imagem da empresa, né? Porque aqui a gente fala sempre, a imagem da empresa tem tudo a ver com isso daí. Sim. Essa prevenção. Tudo a ver, Sim. Vai danificar. Uhum. Bom, voltando para o Dr. Fred. Dr. Fred, a gente fala do ponto de vista do médico, né? Aí está falando da questão das principais demandas, né, Dr. Fred? E aí eu queria voltar um pouquinho na questão de saúde aí, da ocupacional. O que seria esses principais cuidados hoje, por exemplo? Como é que eu vou dizer aqui? O principal dica, vou dizer assim melhor assim, doutor, para o empresário ali, né? Que ele realmente ele está preocupado, porque o que seria? Seria exames para a gente comprovar se realmente esse cara é o que... Às vezes, vou dar um exemplo aqui, que é o melhor exemplo, né? O cara chega sempre estressado ou alcoolizado e o cara nunca foi assim. Uhum. E aí, às vezes, o empresário ele tenta conversar tal, e às vezes ele não tem abertura para conversar. O que seria a melhor dica para esse tipo de situação? Você realmente quer saber se o cara realmente está com algum problema passando mental por um estresse, alguma coisa que está saindo da rotina, né? Exato. Bom, hoje tem muitas empresas que contratam médicos, e não precisa ser necessariamente um perito médico, né? Você qualquer outro médico, mas para fazer uma avaliação funcional. Tá? Então, ele pode contratar, falar, olha, eu quero fazer por bloco. Né? Eu quero chegar lá, quero fazer um bloco lá do pessoal da limpeza, da higienização. Então, beleza, vai lá, ele faz uma avaliação que nem sempre é única, nem sempre é de uma consulta só, como se fosse uma consulta médica mesmo. Sim. Sabe? Como se fosse uma consulta médica. Acaba fazendo essa avaliação, né, do estado de saúde, inclusive com encaminhamento do colaborador. Às vezes para uma psicoterapia, né, encaminhamento a um psiquiatra, às vezes identifica alguma coisa que é mais específica, que precisa de um cuidado melhor. Olha, fulano tal precisa, está passando por um estresse, tal, que às vezes ele não se abre com o empregador, mas se abre com o médico. Né? Então hoje as grandes empresas, ela tem corpo clínico.
as multinacionais têm corpo clínico, seja uma empresa terceirizada ou seja contratado pela própria empresa. Né? Tem psicólogos, tem fonoaudiólogos, tem assistente social, então tem um corpo clínico, psicólogos, tem um corpo clínico envolvido, né? Todo nisso aí para fazer justamente o que não deixa de ser uma ergonomia, o que não deixa de ser ergonomia, mas fazer identificações de risco. Tá? Como você falou, o etilismo. Né? O etilismo ele é um comportamento de risco, né? Porque não só o empregado chegar alcoolizado na empresa, que inclusive você caracteriza até, se for pego demissão por justa causa, né? Se você conseguir o laudo disso daí. Pode fazer bafômetro? Tudo depende. Mas aí a gente vai de novo ficando advogado, porque às vezes, o exemplo que eu dei, doutor, por exemplo, ele nunca apresentou isso. Então, e aí... Imagina, nunca apresentou. Nunca Mas será que a apresentou. causa é a empresa ali? Isso, ou o comprometimento é Existem- familiar. Existem jurisprudências, né? Não é regra. Aí você encontra de todos os estados que o alcoolismo ele pode ser considerado doença. Sim, é uma doença. Mas vou Suicídio. fazer uma pergunta. Ele é considerado uma doença e por isso às vezes não dá justa causa, né? Ele não dá base, fundamento, né, para você Mas dar de justa forma causa. pontual, isso pode acontecer. Aí depende como que ele chega, né? Ele chega lá quebrando tudo na empresa. Sim, exatamente. De uma eu vou fazer duas, aproveitar o que estamos na mesa. Eu tinha visto, eu acho que foi no Instagram, né? A questão de colocar bafômetro na entrada da empresa. Meu Deus. Pode ser colocado por ser uma atividade de risco? Ou dá um constrangimento ali? Olha, é difícil essa pergunta. Bem difícil essa pergunta, porque assim, Pode dar hoje, processo para a empresa se colocar como... eu acho que poder dar processo, acredito que não, mas o colaborador não vai ser obrigado a fazer. Você não pode obrigar ele a fazer. Né? Você não pode obrigar ele a fazer. É diferente de toxicologia. Toxicológico, quando pode. você Toxicológico. pega, deu o exemplo, presença de cocaína. O que Depende se fazer? do cargo, né? Depende do cargo. que risco, ocupa, tudo, Vamos falar que o né? cara trabalha em É o eletricidade. Uhum. Risco elétrico. O cara trabalha em eletricidade. O que fazer? Manda embora ou eu tenho que tratar essa pessoa? Ixi, cuidado aí, você tá muito específico aí. E assim, porque é difícil as perguntas, porque eu posso te responder, mas depende. o advogado que vai estar aqui, né, Uhum. me ouvindo e fala assim, não, mas tem um tribunal lá que não pensa dessa forma. Não, claro, a gente Que tem que são avaliar o súmulas, caso, né? E A caso você e tem que caso, avaliar né? também a cabeça de cada desembargador, de cada juiz, que tudo tem as avaliações de forma diferente. Mas, por exemplo, você pegar, igual você falou, ele é técnico, ele é eletricista? Como que é? Eletricista. E ele tá sob efeito de alguma droga, entorpecente, levou um choque ali. A culpa da empresa? Não. No nexo causal ali não existe. Não, e outra, doutora, Né? principalmente a eletricidade, esse cara, ele pode desencadear um outro acidente com Com um companheiro, com outras pessoas ali, que é muito Aí sério. você Dano à empresa, tem que né? pensar no nexo causal. Sim, aí, nesse caso, ele pode levar uma advertência, Sim. né? E etc. Tem até um caso de um filme que ele era piloto de avião, acho que o Deus em Washington, e ele foi alcoolizado. Pô, esse né? filme é muito bom. O voo. Aham, Tem o no número do avião. voo, né? Isso, o filme, né? E muito bom. no final das contas. O cara ele pousa foi de ponta liberado. cabeça, ele vira, os caras falam, nenhum piloto no mundo faria aquilo ali. E ele faz. Só que depois ele responde processo por Sim. isso. Porque né? ele estava alcoolizado. Ele estava alcoolizado. Exatamente. Muito bom esse filme. É muito bom. Muito E aí você fala, era um comportamento de risco, sim ou não? Sim. Então, Ele sabia o que ele estava fazendo, sim ou não? Tanto que no final, vamos dar spoiler aqui, ele assume, né? Assume. Porque a questão dali, ele vê que fala assim, não, realmente eu tenho que assumir isso daí. Sim, Não, isso. Exato. Mas eu salvei as pessoas, ele fala assim. Eu salvei. Assumo que eu tava. exatamente. Então É, é sempre parecido, né? É tudo que na medicina a gente fala. Tudo que a diferença aí entre a dose terapêutica e a dose letal são miligramas, né? Tem O que é substância. remédio, o que é veneno, né? São É a são dose. miligramas, a dose. Então, assim como os comportamentos de riscos, né? A gente estava falando do empregado que chega alcoolizado, né? Vou até além, né? Não é nem só o alcoolizado, é aquele empregado que também pode chegar de ressaca.
no pós uma ingesta em grande quantidade de bebida alcoólica, a gente sabe que o rendimento cai, o foco diminui, a atenção é dispersa, né? Então isso pode sim colocar em risco tanto o empregado quanto colaboradores que desempenham ali funções auxiliares, né? Uhum. Então a gente vê muito isso. E isso daí pode ser tratado também de forma preventiva, né? A questão da saúde ocupacional, ela vem com esse foco justamente. Hoje, tudo, se a gente for reunir esse podcast inteiro, a gente poderia reunir ele em prevenção. Isso. De prevenção. Hoje o foco é isso. Você vai evitar processos no futuro, você vai evitar custos para a empresa, tanto seja processual quanto de afastamento laboral. Né? Então você tem aí risco de quebrar uma máquina, né? O empresa está sem foco, está sem atenção, porque está de ressaca, foi manusear uma máquina, quebrou. Uma máquina que custa milhões aí de reais. Apertou o botão errado. Apertou o botão errado. Né? Então eu já vi acidente de trabalho por exemplo, em padarias. Em padaria tem uma máquina de bater massa, ela é uma grande batedeira, né? Que ela tem um espiral. Né? O padeiro chegou 4 horas da manhã, tomou bebida alcoólica até a meia-noite, foi trabalhar 4 horas da manhã de ressaca, colocar a mão ali dentro, ele colocou, a mão desenluvou. Né? Torceu, arrancou metade da mão dele, a pele inteirinha para fora. E aí? Então, e aí? E aí você tem que provar que ele estava sob efeito de álcool. Então, aí o que acontece? Chegou no hospital, o médico pediu. Claro que fosse aqui em Dourados não ia acontecer, porque quase nunca, né, você vê acontecer isso. Mas isso aconteceu no estado de São Paulo, e ele pediu, né, pediu lá para dosar, presença de álcool, tal, droga, não sei o que, e o empregado assinou, né, porque tem que ter a permissão ali, ele assinou, e nessa que ele assinou veio lá a presença de grande quantidade de álcool no sangue. Então isso é uma prova documental. Igual a doutora falou, hoje tudo é prova. Então tudo que a empresa tiver para se precaver, tanto não se precaver, não estou falando judicialmente, não se precaver contra acidentes, contra tudo, né? Contra afastamento, tudo hoje isso. Hoje o celular é um meio de prova assim, gigantesco. Você está ali. Aconteceu alguma coisa ali, você está ali. Você pode tirar foto, pode gravar um vídeo. Sim. É porque eu sei, por exemplo, tem algumas empresas como a Ecoseg, por exemplo, tem aplicativos que você consegue registrar, né? Tem aplicativo próprio que você consegue registrar ali, que entrega de EPI, tira foto, você tira foto. Tira foto do ambiente de trabalho, da máquina. Isso. E é só para fazer um adendo da questão da máquina de padaria, e aí tem um outro fator também. A gente tem aí o risco, igual o senhor falou, né, da questão de, dependendo do jeito como ele está, mas a máquina, a gente tem hoje também NR12. NR12, sim. Esse tipo de máquina aí, ela tem por necessidade, tem que ter um bloqueio. Na hora que você abre, você tira aquela proteção. Isso. E é se o cara colocou a mão ali, e aí já entra a parte do advogado, né? Falou, mas a empresa tinha que ter colocado aquela máquina ali. Ou o empregado arrumou um jeito de bloquear ali, né? Assim como acontece com os acidentes com a Maquita, por exemplo. Né? Não acontece aí, não. É raro. Quase ninguém tira a tampa protetora da Maquita, né? Trava, né? Desliga o sensor. Desliga o sensor. É o princípio da falha segura. Né? Por mais que o colaborador erra, a máquina tem que corrigir. Aí é o que a doutora falou, aí o empresário falou, não, mas foi culpa dele, ele pegou e tirou o bloqueio, como é que eu vou comprovar isso? Como você vai comprovar? Entendeu? Aí tem que ser as medidas, por isso que quando a gente fala do nosso aplicativo lá, ele vai ter uma atividade que ele tem que fazer uma análise de risco, tem que fazer a permissão de trabalho, ele tira a foto, ele faz o reconhecimento facial, que é ele, assina, né, e faz toda a verifica se todos os EPI estão ok, se todas as condições... Facilita a nossa vida também, tudo, né? Facilita a vida do advogado, a vida do juiz. É, porque eu posso gerar um relatório para você comprovando ali em PDF. Não, e outra, como eu falei lá no começo, a importância de contratar um bom jurídico, contratar uma perícia, contratar uma empresa de segurança do trabalho para fazer uma gestão, isso é importante fazer no começo, não é depois que acontece o acidente. É a mesma coisa, a parte jurídica vai precisar da parte da perícia, a perícia da parte de segurança do trabalho precisa do RH, claro. Né? É uma cadeia ali de profissionais que precisam um do outro. Mas, porém, se não dá substância jurídica para a parte, para advogado, para a advogada ir lá e defender a empresa, ou vice-versa, né? Ou o colaborador, não adianta nada, né? Porque eu vejo assim, ao longo já tem mais de 10 anos que eu advogo, o que eu percebo que as informações hoje, elas são muito rápidas, né?
Então, mesmo aquelas pessoas mais humildes que o empresário ele subestimava, falava, isso daí não entende do direito dele, hoje eles entendem tudo, né? Hoje as pessoas têm acesso à informação. Então, a quantidade, ali, igual eu tinha falado, a quantidade de processo ela diminuiu em 2017, mas depois ela subiu novamente. Por quê? Porque hoje as pessoas têm mais acesso a informações. E se o empresário não tiver essa rede de prevenção, ele vai tomar muitos processos na Justiça do Trabalho. Teve um- Só que, igual eu falei, hoje o judiciário está exigente e necessita de provas. Teve uma situação, você fala a questão do celular é importante, até os mais inocentes. Uhum. Teve um rapaz, um senhor já, era indígena, Uhum. ele carregava peso numa carriola gigante, parecendo uma carroça, né? E numa obra do Estado, né? Eu estava fazendo uma escola, se eu não estou enganado. E no dia que eu fui lá, o pessoal, não, seu técnico de segurança, o cara ficou tudo assustado, assim, mas eu fui lá para tirar uma dúvida de uma outra situação. Aí depois o cara me contou o que tinha acontecido. Disse que ele chegou um dia lá, né, e ele carregava tijolo para cima e para baixo naquela tipo carroça, né? Aí chegou um dia lá, ganhei um celular da minha mulher. Você dá para tirar uma foto? Quer ver como que eu trabalho? E o outro foi lá e toma. Pronto. Daquilo ali foi passado para o Ministério do Trabalho, Ministério Pronto. Público do Trabalho, e ele ganhou a ação. Não, e é quase um trabalho escravo, né? É quase um trabalho escravo. Análogo Olha, a escravo, o né? problema. Escravo, E exatamente. numa obra do Estado que estava acontecendo, era uma escola que estava sendo construída do E Estado. hoje, E hoje tem a questão da responsabilidade solidária, né? Uhum. Então, tanto a empresa que está ali prestando serviço para o Estado, quanto o Estado, eles podem ir para o polo passivo juntamente, né? Exato. E hoje tá muito fácil, né, com inteligência artificial, né? Hoje você pergunta pro chat GPT, ele te responde quase tudo. Uhum. Né? Sim. Tirando algumas mentiras que ele conta ali no meio do caminho, né? nunca ele vai fazer o serviço exato. O pessoal tem, vocês têm É medo... que ele vai testar para ver se você É. entende. Você tem medo de ser substituído pelo chat GPT? Não, jamais. Eu ia fazer essa pergunta. Você tem Jamais. medo? Porque a gente fala Não, assim, será ao que o técnico de contrário. segurança vai deixar de existir? Não O tem médico como. vai existir? O advogado? Não tem como, porque hoje a inteligência artificial ela precisa ser treinada também. Então, por exemplo, você pergunta, hoje você usa inteligência artificial nos seus laudos periciais? Uso na estruturação. Estruturação do laudo pericial, sim. Então, ou seja, criei modelos que eu criei, alimenta-se a inteligência artificial. Você treinou ela. Treinei ela para poder me dar elementos dentro do que eu estou escrevendo. Então, isso jamais ela vai conseguir fazer. Tem que ter aquela moldura do lado humano ali, claro. Né, você corrigir. E outra, nunca uma IA vai fazer o trabalho de avaliação pericial. Tipo, ele nunca vai chegar lá e vai falar assim, não, vem aqui, eu vou mostrar... Claro, nós vamos pensar assim, um robô, ele vai chegar lá com inteligência artificial, vai avaliar, olha, levanta o pé para a direita, move o pé para a esquerda, vira para cá, vira para lá. Sabe? Pode ser que num futuro muito, muito, muito distante isso aconteça? Pode, mas não é a realidade hoje. Então, hoje a gente usa a IA para a gente... É uma ferramenta de trabalho. Então, hoje e que você tem que ter muito cuidado. O tempo que às vezes você demorava para fazer um laudo pericial de 3, 4, 5 dias, hoje em um dia, menos até você consegue fazer. É exatamente isso, diminuiu o tempo de trabalho. Exatamente. Né? Mas assim, não substitui. Até porque ela não vai pensar por você. Foi um instrumento que tornou mais rápido, né, o trabalho, tornou muito mais rápido. Essas soluções que a gente apresenta aqui na Ecoseg, de aplicativos e tal, são exatamente por isso, para otimizar o tempo. Isso. Nada aqui vai substituir o olhar do médico, do advogado, do simplificar o processo. Exatamente. Otimiza o tempo. Uma situação igual uma das empresas que toca, ela tem a permissão de trabalho. Ela vai executar um serviço, trabalho em altura, o que ela tem que fazer? Uma permissão de trabalho para que o trabalhador executar. Então, é avaliado todas as condições, né? Inclusive daquela pessoa que está fazendo, das outras que estão ao redor. Se está tudo ok, ele executa. E quando ele vai finalizar, ele precisa finalizar também. Onde, foi tirado isso, tá tudo ok, beleza. Aí o cara assina final ali, ou por reconhecimento facial, e aí esse documento ele fica ali
para auditoria, né? Então, Claro. se tem necessidade, aconteceu qualquer coisa, a empresa ela se Já tem ali. E Exato. hoje nós temos as certificadoras digitais, né? Facilita Sim. muito. Hoje, Nossa, certificado digital é tudo. hoje você não faz nada. Tipo, eu não assino um laudo mais a caneta. Eu A faço tudo impressora, assinado. Impressora é para você imprimir rascunho praticamente hoje. Né? Que nós ainda somos velhos, eu sou velho, né? Então eu ainda gosto de pegar o papel e dar uma lida antes, dar uma rabiscadinha e tal. Mas hoje o pessoal mais jovem nem isso faz. A impressora está ficando obsoleta. Você sabe que eu já tive muito problema com isso, de você pegar o certificado, assinar, você faz aquela assinatura, Uhum. faz a cópia ali, né? Coloca lá em PDF e manda no certificado. E aí eu já tive problemas de, cara, usar, né? E Alterar. pegar, alterar a data. Sim. Alterar a data do certificado, porque o certificado, às vezes, do treinamento, ele tem, às vezes não, ele tem validade, cada treinamento tem a sua validade ali. Aí venceu, ele vai lá, para não fazer o treinamento de novo, ele vai lá e Altera a altera. data. Mas tem Né? como você saber Tem se por foi metadado, Não correto? quis né? denunciar tal, mas hoje, com essa questão de certificação digital, acabou. Acabou, não tem Você, como. você Mas tem hoje como saber. consegue verificar se foi Uhum. corrompido Se o foi arquivo. corrompido. O Você aham. tem nosso, um o nosso, por metadado, exemplo, né? aqui, que o cara faz o treinamento em EAD, a gente tem vários treinamentos que você pode fazer 100% em EAD e você pode fazer ele semi-presencial. Só que além de você ter ali a autenticação, como é que a gente autentica aquele nosso certificado? Por QR Code. Sim. Então você Legal. vai ler ele no celular e você vai ver que se aquele certificado ali está na validade ou não. Então se o cara alterar a data ali, ele já consegue ver ali que foi alterado. Legal. Isso para uma auditoria é bem importante. Sim, importante. Foi uma Importantíssimo. evolução muito grande. Hoje os processos na justiça são todos digitais. Show. Né? Qualquer advogado hoje pode trabalhar de qualquer lugar. Né? Hoje ninguém mais faz carga processual. Ninguém mais faz carga. O meu estagiário mesmo eu não conheço fisicamente. Louco. Né? Não conheço minha estagiária e eu passo para ela os trabalhos que ela tem que fazer. Eu não tenho carga horária de trabalho, e sim metas. Isso é uma Trabalhar parte que por está produção, evoluindo né? muito, né? Sim. Uhum. Trabalho por Evolui produção. Por Você produção, trabalha por É. produção, Não, não isso- tem horário a cumprir. Isso eu acho bastante interessante, porque até eu acho que o empregado ele se sente mais valorizado, né, quando ele se sente parte da empresa. Sim. Né? Exato. Então, e uma forma de você se sentir parte da empresa é você ter a ideia que você está ajudando a construir a empresa. E trabalhar com metas, trabalhar com produção é muito isso. Né? Uhum. Você ter muito Você essa... tem uma liberdade ali, né, Claro. para Tem você. liberdade. Não, Porque quando hoje- você trabalha ali fora, né, a Uhum. questão é um home office, né, mas Sim. é que como vocês falaram, Então, por demanda. por Ele demanda. comprova a produtividade dele, Claro. independente Não, onde ele esteja ali, né? Isso é um sensacional. mercado, e é um mercado de trabalho em expansão. Eu assim, acho essa questão, assim, na minha visão, né, que principalmente para nós que somos advogados, assim, é muito obsoleto, né, essa questão de horas. Porque você vai pegar, tem processos que você demora dias para fazer. Se você fosse contabilizar em horas, meu Deus, demora dias. Tem outros que são rápidos. Mas essa questão de horas, não hoje, em escritório de advocacia, não, já é obsoleto. E Hoje- você sabe um exemplo? Essa geração Z. Uhum. A gente fala, todo mundo fala, tem muito problema de geração Z, esse molecada, esse pessoal mais novo. Pô, eu venho de uma época que, né, que a gente tinha que cumprir o horário ali, né? E aí o cara que trabalhava um pouquinho a mais, é aquele 15 cara... minutos a mais. o puxa-saco, não sei o quê, mas o cara É. realmente estava interessado ali. E vem essa geração e fala, não, eu não quero ficar cumprindo horário. Sim. Pô, mas como é que você vai provar a sua produtividade? E aí tá aí a solução. É. E eles vêm com isso daí, né? Eles Sim. falam, não, eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Eu não Hoje- conheço, tem clientes que eu nunca vi. Então, aí, ó. Hoje tem Eu tenho clientes. prefeituras. Eu tenho cliente no Japão. Olha. Show. Que eu nunca vi. Tenho vários clientes assim. Você sabe que a gente, aqui a gente tenta estruturar isso, a gente tem clientes, né? Fora, né? Então, Uhum. pra gente conseguir atender ali, tem que montar toda essa estrutura mesmo. Sim. Tem que estar Não, antenado isso daí, né? é um mercado em expansão. E de igual maneira precisa sempre, quando você vai arrumar para esse mercado, como por exemplo hoje tem algumas prefeituras que já fazem isso. Né? Em algumas áreas já tem um home office, por exemplo, na parte médica, para contratar especialista. Vamos pensar lá, um cirurgião vascular. O cara ele não quer ir lá e cumprir 40 horas semanais, 20 horas semanais. Para ele não é interessante, porque hoje o que o município paga é menos do que ele ganha no consultório. Então, para ele não é interessante. Mas é interessante, por exemplo, ele fazer um contraturno.
ele entrar num credenciamento para um município, No estado. ou para o estado, para quem seja, e falar assim, olha, você vai atender 15 pacientes por semana do SUS, por exemplo. Ah, qual horário? Não me interessa. Se quiser atender sábado de manhã, se quiser atender na hora do almoço, eu só preciso que atenda. Então tem que estar comprovado aquela quantidade. Isso é um mercado de trabalho. E a telemedicina, doutor? Muito válida, muito válida. Inclusive, nós, Acho que a no perícia... município existe hoje, já tem, Tem hoje Sim, o nosso já tem, foi tem, contratado tem. pelo município. Tem, né? o Ministério da Saúde veio com um projeto bastante interessante de telemedicina em parceria com o Einstein. Né? Então, isso é bastante... Eu acredito que é a neuropediatria. Neuro tem infecto, tem cardio, tem endócrino. Mas isso é para os servidores ou para a população em Pra geral? População. Para a população em geral. Ah, que legal. A população em Legal, geral. Isso é interessante o pessoal saber. Então, assim, existe sim, tá? A parte de telemedicina, que é feita hoje, né? Ela com um médico da UBS, né? Por exemplo, um médico ali que a gente costuma dizer de cabeceira, né? Do paciente, e às vezes um endócrino que está lá em São Paulo, por exemplo. Sim. Então, aí ele vai orientar, vai avaliar o paciente. Aquele médico que está ali pode fazer o exame físico e falar o que foi encontrado, né, para o especialista. E o especialista avaliar todos os exames. Tem uma ideia, hoje está tão evoluída essa parte, que oftalmo, existe maneira de você fazer fundoscopia, fundo de olho, você estando aqui em Dourados, o paciente estando lá em São Paulo. É? Uhum. Você pode fazer, você tem aparelho para isso. Tem um aparelho que você vai e coloca no olho do não é paciente. pelo celular, não. Não. Você coloca no olho do paciente lá e te transmite a imagem em tempo real, ou para o celular, ou para um computador, alguma coisa, você consegue fazer diagnóstico assim. E Então, quem imagina- opera esse aparelho não necessariamente pode precisa ser o médico. Não, de jeito nenhum, um técnico. Entendi. Sabe? Um técnico. Você imagina só para os lugares remotos, isso. Aqueles lugares onde você não tem um especialista. E na perícia médica também. Tá? Na perícia médica, a gente pode fazer sim, também de forma telepresencial. Tá? Isso tem também, você consegue fazer. Quando foi homologada a telemedicina, e isso nós devemos a uma herança da pandemia, né? Da pandemia. Isso, A é pandemia verdade. trouxe muito isso. Muita A tecnologia. É, o home office o também, home né? office. Então, houve uma mudança no mercado de trabalho, né, profissões que surgiram novas, né, e toda vez que surge alguma coisa nova, surge a anteninha do advogado levanta, né, a anteninha do perito levanta, porque você acaba tendo que mudar um pouco o foco ou considerar outras situações que você não consideraria anteriormente. Né? Quem falava antes da pandemia, quem falava em home office para município? Não, mas Ninguém. era um absurdo. É um absurdo, não se Nossa. falava, não. A gente viu o Google, né, que trabalha quase 100% em home office, ou trabalha de horário estendido, horário livre, né, vamos dizer assim, como um absurdo, como se fosse não, é porque é da TI. Não é porque é da TI. Hoje você tem advogados que trabalham, como a doutora disse, advogados que trabalham fora, advogados que trabalham nos municípios, trabalham nos estados, na União, que trabalham de casa, trabalham de outro país até, se quiser. Então é bastante interessante esse tema. Alguns municípios, né? Alguns ainda é tá- incipiente, né? É muito a novo. União hoje, assim, tem bastante. Nós estamos falando aí União. de 6 anos só. Isso, 6 anos é muito pouco tempo. Muito pouco É, tempo. Mas pouco 6 tempo anos, o que a demais. gente mudou, principalmente o meu lado, eu pessoalmente falando, quando a gente fala de pandemia, 80% que eu fazia, e o Helder até mesmo, o Helder já fazia mais assessoria, né? Mas 80% que eu fazia era treinamento. Né? Quando vem a pandemia, o E que aí? eu vou fazer Como é agora? que treina? Aí esse aqui, mas nós trabalhamos com segurança do trabalho, tem muita coisa para ser feita. Ah, mas aquelas coisas ali... Aí a gente começou várias situações. E aí vem tudo Reinventar, isso, né? home office, inventar, e aí estudar, e a gente vem a tecnologia. Audiência virtual. Audiência virtual. Pô, Sim. e se mantém até hoje, não. se Tá mantém. audiência só virtual. E aí essas situações que confrontam com a gente, né? Desastre, tudo aí. Acho que foi uma mudança grande. Se até tem como a gente falar assim, que infelizmente a pandemia foi bom? Não. Não. Né? Mas se eu for trouxe uma pós a mudança. pandemia, foi muito bom. Principalmente Foi pra uma gente mudança. aqui, porque abriu outra, né? Abre a mente, A né? gente tava aqui assim, aí abriu, né? Tirou Abriu. Sempre negócio que precisa no cavalo, tirar as Tira. tapas, né? tirou ali, abriu, falou, tem mais coisa pra gente fazer aí, Sim. estudar, né? Foi a capacidade de se reinventar, né? Se reinventar, boa, exatamente. Exatamente. Isso aí. Como diz, crenças limitantes. Crença Limitante, limitante. tira essa crença E limitante. na medicina foi um salto absurdo, sabe? Um salto absurdo que nós tivemos.
Nós tivemos Quando que a gente ia pensar que eu ia ter um atendimento com o Nada, médico pelo nunca. computador aqui, pelo tablet, a telemedicina? Nunca, porque a gente estava acostumado com... Aliás, nós somos latinos, né? A gente gosta do contato, né? Gosta do Exato. toque, de estar junto. Então, da ideia da tela ser uma coisa muito fria, muito distante. E hoje já está virando um hábito, né? Hoje já Fazer tá audiência, né, com o fazer juiz, audiência né? virtual. Sim, Onde as você audiências tiver. da Justiça Federal, grande parte delas, não dizendo 100%, mas Continuou. Né? 70% toda virtual. E Eu- as audiências de conciliação da Justiça Estadual também, grande maioria virtual. E a gente tem uma E- diminuição de custo também, E né? a Tempo e custo, sem instrução dúvida. da Justiça Estadual, quando o advogado ou a parte não pode estar presente, né, ela também pode requerer. Então fica aquela audiência mista, né, o parte online e o parte presencial. Mas isso daí é bom. Hoje a gente, como Uhum. perito judicial, por exemplo, você pode se cadastrar em júris do país, em tribunais de justiça do país inteiro para ser perito. Né? Aqueles que não necessitam da perícia presencial, você pode fazer uma perícia lá para o Nordeste, você pode fazer uma perícia documental, por exemplo. Manda, por exemplo, os exames, né? Sim. Ele faz, Isso. faz Sim, a manda o avaliação. processo para a gente avalia, vê todos os laudos, vê todos os exames. Geralmente fica no processo. Fica no processo, o médico avalia, vê se tudo aquilo ali o perito avalia. E assim, a perícia ela tem vários lados, né? Várias facetas. Quando a gente fala em perícia, como eu falei, a gente vai perito judicial, perito assistente, o perito científico, né, da Polícia Civil, por exemplo. Né? Você tem o perito técnico, por exemplo, aconteceu de uma peça da máquina quebrar. Poxa, quem vai lá? Um engenheiro, perito, né, para poder fazer lá. Não vai ser o perito médico que vai lá, vai ser o perito engenheiro lá, agrônomo. Pode se Então, inscrever. então, assim, teve uma perda numa plantação, porque é um desastre e coisa. Quem vai fazer a perícia? Um agrônomo. E tem empresa especializada nisso, né? As empresas de seguro, né? Então, tipo, a minha empresa, nós temos uma assessoria jurídica envolvida, porque eu preciso também de subsídio legal, né, para poder fazer algumas coisas ali, tipo, eu vejo alguma coisa no processo que não é da minha totalmente da alçada, para você se familiarize com aquilo, mas você ainda precisa do advogado. Então você passa para o jurídico avalia tal, inclusive até o seu laudo pericial. Ou não, está em concordância com o processo, não está. Então tudo isso é importante, é uma forma também do perito se resguardar. Né? Beleza. Chegando ao final aqui, eu gostaria que o Fred e a Tayla, né, a doutora Tayla e o doutor Fred, falassem os cuidados que a gente tem que ter aí em 2026, ou deixar umas dicas de ouro aí, que seria interessante para nós. Vai começar, doutora. Bom, eu gostaria de dizer que quem documenta sempre se protege, né? E as 3 dicas de ouro que eu mando aí é a questão do compliance sempre ativo, né? Questão de revisar cargos, funções. Outra coisa, ter o ponto eletrônico na empresa, meu Deus, isso assim é fantástico, que vai prevenir muitas ações trabalhistas, porque a hora extra, ela reflete em tudo, né? E vira uma bola de neve gigantesca. Se você não tiver um meio de você provar que aquele empregado, né, ele não cumpria horário, ou fazia hora extra, ou não fazia, né? Você pode provar tudo isso. E também ter aquela cultura de respeito dentro da empresa, né? Você sempre está treinando os empregados ali a se respeitarem, a não ter assédio moral, sexual, ter todo esse cuidado, né? Sempre tem que dar esse treinamento para os colaboradores. Sim. Bom, para a parte da perícia, a documentação nem se fala, né? PCMSO, o próprio PGE, LTCAT, o ASO, né? Tudo isso são documentações que auxiliam o perito, né? Então, às vezes você pega um processo ali para fazer uma perícia, que eu chego para a empresa e pergunto, falando, não tinha técnico de segurança do trabalho? Não, cara, ninguém documentou isso aí, não tem nada. Tem uma documentação que foi entregue à EPI para esse colaborador, não tem nada, não tem um registro de pausa, não tem um registro de ergonomia, não tem nada. Cara, é difícil, né? É difícil aí você isentar totalmente, né, uma empresa, né? Então, documentação técnica completa é essencial, né? Acompanhamento médico periódico, né? Fazer os exames periódicos aí é essencial, porque a gente sabe que às vezes o volume, você pega as grandes empresas, às vezes passa nas clínicas de medicina do trabalho, tem lá uma fila enorme, né, para fazer
o admissional ou demissional que seja, né? Então, às vezes, e é o que eu costumo brincar, na hora que, uma brincadeira que é verdade, na hora de ser admitido na empresa, ninguém tem nada. Né? Tem pressão alta? Não. Toma algum remédio? Não. Não tem nada? Não, não tem Na nada. hora do demissionar... 3 meses depois aparece com a degeneração lombar, com a todo tendinite. lascado. Então, assim, E foi culpa da empresa, foi culpa da sempre. empresa. Meu Deus, sempre culpa do culpa da trabalho. empresa. Então, assim, para a empresa, né, o acompanhamento médico periódico é fundamental. Né? Então, o periódico é essencial para que se mantenha. Né? Assim como também o investimento em prevenção. Né? Como a gente falou lá no início, lá, a ergonomia, né? o jurídico preventivo, a perícia preventiva, né? Avaliar, como eu falei, o médico do trabalho ele é mais focado nessa parte da ergonomia, mas o perito também. Já fui várias vezes em empresas para fazer diagnósticos ali. Olha, isso aqui tá. Porque a gente acaba tendo que saber as normas, né? Eu não vou fazer o serviço do médico do trabalho, mas adequar e formular laudos para a empresa se resguardar e fazer adequações ergonômicas, isso qualquer médico pode fazer, né? Isso não teria problema nenhum. Mas o perito ele tem um olhar mais crítico, que eu estou vendo lá no futuro. Eu estou vendo o que pode acontecer nessa empresa se continuar dessa maneira. Então, ali o acompanhamento na prevenção é essencial para que a empresa ela se mantenha segura. E se mantenha segura e tenha também a segurança do trabalhador. Né? Então, como a gente falou, a saúde ocupacional ela é extremamente importante. Né? Então, com isso, aquilo que eu falo, empresa feliz, trabalhador feliz. Né? Então, não tem jeito. Né? Então, se a gente tiver uma boa ergonomia, tiver todo rodando bonitinho como mandam as normas técnicas, para isso existe, né? Eu costumo brincar que o protocolo foi feito por alguém mais inteligente que a gente, então só siga o protocolo. Né? Então, assim como as normas, alguém viu um erro, achou alguma coisa ali que com aquela norma poderiam, mas é muito burocrático, mas poxa, é dispendioso, gasta, eu vou ter que contratar o perito para ir lá fazer, eu tenho que ter um jurídico preventivo para me aconselhar. Sim, é melhor você gastar 10 mil numa avaliação funcional, por exemplo, numa determinada empresa, do que você levar um processo trabalhista de 1 milhão. E às vezes você simplifica o processo também. Claro, e você adequa, isso já aconteceu muito, chegar a orientar em laudos periciais meu, orientar a mudança de setor. A mudança de setor, falar, esse funcionário não pode estar aqui, porque se ele continuar aqui, vai te dar problema no futuro, esse funcionário vai ter uma doença degenerativa, que seja, ou uma ocupacional aí causada pelo... ele não se adapta ao local e à rotina de trabalho. Então muda de setor. E o empregado muda de setor e vai bem. Então, assim, investimento em prevenção é essencial. Show de bola. Bacana, bacana. Então, aqui, agradecer, doutora Tayla, doutor Fred. Obrigado. O objetivo é exatamente esse, desse podcast. A gente sempre fala aqui, quando a gente traz pessoas como vocês aqui, que têm essa expertise, porque, assim, a interação, o fundamental aqui é essa interação entre RH, entre a equipe de segurança do trabalho, entre o médico e entre o jurídico. Quando a gente tem essa boa integração, essa boa conversa como a gente está tendo aqui, a gente consegue realmente uma boa gestão. Porque tem sim como a gente fazer uma boa gestão, principalmente como o doutor falou, da parte de prevenção. O principal objetivo é que não aconteça o acidente, não aconteça aquela morte. Então, quando a gente tem essa interação, acho que a gente consegue aí um bom sucesso nessa gestão. Tá? Então, queria agradecer vocês dois pela aula que a gente teve aqui com os dois. Então, 2 setores super importantes. Né? Então, a gente está aqui, parte de segurança do trabalho, parte jurídica e a parte médica. Então, muito obrigado. Queria agradecer a vocês aqui. E que não seja só esse, né, doutora? O doutor Fred já esteve aqui, a doutora é a primeira vez. Então, a EcoSeg está de portas abertas para a gente ter novos podcasts aqui, porque isso é super importante. Tá? Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Eu também, eu só queria agradecer. Muito obrigado, doutor Fred, doutora Tayla. Né? Da minha parte é isso daí, trazer para o lado empresarial a parte de conhecimento, né? Então, o conhecimento nunca é demais. Então, a gente trazer isso daí é de suma importância. Exatamente, estamos sempre aprendendo. E, pessoal, para vocês que ficaram até aqui, o nosso muito obrigado. E nós vamos deixar aí, como sempre a gente deixa, o contato da doutora Tayla, o contato do doutor Fred, tá? E estamos aqui à disposição para vocês, mais dúvidas aí, tá bom? Muito obrigado e até o próximo.